Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais eletrizantes e cheias de reviravoltas da Bíblia. A vida de Sansão. Ele foi um herói, um juiz, um homem com uma força sobrenatural que desafiava a lógica. Mas a jornada de Sansão é muito mais do que um conto de superpoderes. É um espelho das nossas próprias lutas, escolhas e da nossa fé. Neste vídeo, vamos desvendar como os triunfos e as falhas desse gigante bíblico podem moldar o seu destino hoje. Vamos explorar a fé inabalável de Sansão nos momentos mais difíceis. Sua força que vinha de um lugar que você nem imagina, e as escolhas que o levaram da glória à tragédia. E o melhor de tudo, você vai descobrir um segredo poderoso que transformou a fraqueza de Sansão em redenção e que pode inspirar você a viver com mais propósito, coragem e sabedoria. Fique conosco até o final, porque essa história promete não só prender sua atenção, mas também transformar a sua forma de ver os desafios da vida. Você não vai querer perder. Imagine um tempo de escuridão profunda. Estamos nos primórdios dos juízes de Israel, uma era onde o povo de Deus vivia sob um pesadelo constante. A opressão brutal dos filisteus não era só uma guerra, era um sufocamento diário. As cidades de Israel estavam cercadas, suas muralhas eram um lembrete constante de que a liberdade havia sido roubada. A economia devastada, pragas de gafanhotos devoravam as plantações, saques filisteus roubavam as colheitas e o controle das rotas comerciais jogava as famílias na fome e na miséria. O medo de massacres e a violência eram uma sombra constante, criando um terror generalizado. Pense nisso, não era só a dor física, mas um fardo psicológico e espiritual que corroía a dignidade de um povo eleito. Um desespero tão profundo que se estendia por gerações. Nesse cenário de total desesperança que a história de Sansão começa a brilhar. Quanto mais escura a noite, mais forte a luz da salvação, certo? Essa opressão brutal é o pano de fundo perfeito para entendermos a magnitude do que estava por vir. É aqui que a voz profética se levanta, anunciando a chegada de um libertador, alguém com uma força que desafiaria tudo o que eles conheciam. Quem seria esse herói? No meio de todo esse caos, uma luz de esperança surge de onde menos se esperava. A casa de Manoá e sua esposa. Eles viviam sob o peso da esterilidade, uma dor profunda que naquela época era vista até como um sinal de desfavor. Sem herdeiros, a linhagem parecia condenada. Mas foi nesse cenário de desolação que o impossível aconteceu. Um anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá com uma promessa que desafiava toda a lógica. Você vai conceber e dar à luz um filho, e ele será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Pense na magnitude disso. Não era só o fim da esterilidade, mas o início de um destino singular, um propósito divino que acompanharia essa criança por toda a vida. E o que é ser um nazireu? É uma vida de consagração total a Deus, marcada pelas seguintes regras bem específicas que simbolizavam separação e dedicação. Nada de vinho. Eles não podiam tocar em nada que viesse da videira, nem vinho, nem uvas, nem passas. Era um sinal de que estavam se afastando dos prazeres mundanos para um propósito maior. Cabelo intocado. O cabelo do nazireu nunca poderia ser cortado. Imagine o cabelo de Sansão crescendo a cada manhã. Um lembrete vivo e visível de sua missão divina. Era a marca externa de seu voto, de sua força e de seu compromisso com Deus. Sem contato com a morte, eles não podiam tocar em corpos mortos, nem mesmo de familiares. Isso mostrava a pureza e a separação de tudo que pudesse contaminá-los, reforçando seu status de consagrados. A força de Sansão não era algo que nasceu com ele. Era um poder que vinha diretamente de Deus, por causa da sua consagração. Sua força estava totalmente ligada à obediência a esse voto. Quebrar qualquer uma dessas regras, especialmente cortar o cabelo, significaria romper essa consagração e perder o poder divino. E aqui está a grande sacada para nós hoje. O voto nazireu é uma metáfora poderosa para a disciplina espiritual. A verdadeira força, seja ela espiritual, emocional ou até física, muitas vezes vem de se separar intencionalmente, de se comprometer e de seguir princípios que te conectam a um propósito maior. As proibições são como limites que você estabelece para si mesmo, renunciando a prazeres imediatos para manter sua conexão com a fonte de todo poder.
Entender isso transforma a história de Sansão de um conto antigo em um guia prático para viver uma vida de consagração hoje. Faz sentido para você? Sansão cresceu, um jovem forte, com um olhar que já denunciava seu destino. Seus passos o levaram a Tímna, e seu objetivo era claro: encontrar uma esposa entre as filhas dos filisteus. Mas espera um pouco, casar com uma mulher do povo inimigo? Isso já acendia um alerta, um sinal de que Sansão começava a flertar com a desobediência e a tentação. No caminho para Tímna, a cena é de tirar o fôlego. Um leão surge, bloqueando sua passagem. Mas Sansão, impulsionado por uma força que não era deste mundo, simplesmente rasgou o leão com as próprias mãos, deixando apenas a pele como um troféu. Isso não foi só força bruta, foi Deus agindo através dele. E o mais curioso é que esse poder divino se manifestou mesmo quando Sansão já estava começando a se desviar do seu voto, como veremos mais tarde. Dias depois, ele volta ao mesmo lugar e encontra algo inacreditável: um favo de mel dentro do cadáver do leão. Pense na ironia. Da morte brotava vida, do que era temível surgia doçura. Quem poderia imaginar que ali, naquilo que parecia morte, brotaria sustento? Essa é a primeira grande lição de Sansão. Deus tem o poder de trazer provisão e vida mesmo nos lugares mais improváveis, nos momentos de maior desolação. É uma metáfora poderosa. Ele pode transformar suas adversidades em bênçãos, suas provações em oportunidades. Essa fase inicial de Sansão nos revela uma verdade fundamental: os planos de Deus nem sempre dependem da nossa perfeição. A força de Sansão era um presente para libertar Israel, e ela se manifestava apesar das suas falhas. Isso mostra que a soberania divina pode ir além das nossas imperfeições para cumprir um propósito maior. É um paradoxo que cria uma tensão na história. O poder de Sansão continua, mesmo quando ele começa a comprometer seu voto. Isso nos faz questionar a graça de Deus e a nossa responsabilidade, tornando a queda de Sansão ainda mais trágica e sua redenção mais profunda. E o mais importante, nos conforta, mostrando que Deus pode usar pessoas imperfeitas como eu e você. A festa de casamento de Sansão em Tímna era para ser um momento de alegria, mas por baixo da superfície, a tensão entre israelitas e filisteus era palpável. Foi ali que Sansão lançou um desafio, um enigma para seus convidados. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Parece simples, né? Mas esse enigma era muito mais do que a história do leão e do mel. Era uma profecia, um símbolo de que da adversidade mais profunda pode nascer a maior vitória. Os filisteus ficaram perdidos, sem conseguir decifrar a charada. A cada hora que passava, a frustração crescia e eles começaram a pressionar, a cobrar as recompensas prometidas. Sansão, por sua vez, observava em silêncio. A pressão sobre a esposa de Sansão se tornou insuportável, e foi aí que a traição começou a se desenhar. Eles a subornaram e a manipularam até que ela revelasse a resposta. Essa quebra de confiança não só expôs a traição, mas acendeu a faísca de uma vingança que marcaria o resto da vida de Sansão. A decepção e a sensação de ter sido violado por aqueles com quem ele buscava se unir foram o combustível para o conflito que estava por vir. A incapacidade dos filisteus de resolver o enigma sem trair já mostrava como eles seriam derrotados por Sansão, mesmo que parecessem estar vencendo. Essa traição aqui é a primeira peça de um dominó que levaria à traição ainda maior de Dalila. Isso adiciona camadas de significado à história, mostrando que a vida de Sansão não é só uma sequência de eventos, mas um drama orquestrado por Deus, onde até os erros dele contribuem para um propósito maior de redenção. É fascinante, não é? Traído e humilhado, Sansão não ia deixar barato. A quebra de confiança em seu casamento acendeu uma fúria que, embora pessoal, estava perfeitamente alinhada com o plano de Deus para enfraquecer os filisteus. E a estratégia de Sansão foi genial e devastadora. Ele capturou 300 raposas. Sim, 300 raposas. Amarrou tochas acesas em suas caudas e as soltou nos campos de cevada e oliveiras dos filisteus. O céu noturno em chamas, a fumaça invadindo os vilarejos, o desespero nos olhos de quem via todo o seu sustento, suas colheitas e oliveiras virando cinzas. O impacto foi muito além do material. Foi um golpe direto na economia e na moral dos filisteus, uma demonstração clara de poder e desafio.
Essa ação, ao mesmo tempo estratégica e cheia de simbolismo, mostra como a força divina pode se unir à astúcia humana. Não era só a força bruta de Sansão, mas uma inteligência inspirada por Deus que orquestrava essa vingança. É um caos controlado, onde os próprios recursos do inimigo são usados contra eles. Os filisteus dependiam da sua agricultura, e Sansão, com o poder de Deus, usou um método simples, mas arrasador, para atingir o coração da economia deles. Não era uma batalha militar direta, mas uma guerra psicológica e econômica. E o mais incrível é que esse ato, nascido de uma traição pessoal, serviu ao propósito maior de Deus de enfraquecer os filisteus e dar o pontapé inicial na libertação de Israel. Isso prova que Deus muitas vezes usa métodos nada convencionais e até mesmo nossas queixas pessoais para cumprir sua vontade soberana. A confiança foi quebrada e o conflito estava apenas começando a esquentar. A retaliação de Sansão com as raposas incendiárias deixou os filisteus furiosos. Em Leí, eles cercaram Sansão. Pense na cena. Ele estava sozinho, isolado, de frente para um exército de 1000 guerreiros. A desproporção era absurda, a situação desesperadora. E o pior, seu próprio povo não estava lá para apoiá-lo. Mas é nesse momento crítico que Sansão faz algo inacreditável. Ele pega uma queixada de jumento. Sim, um osso de jumento, uma arma improvável e humilde, e num silêncio que antecede a tempestade, desfere o primeiro golpe. O estalo do osso contra o capacete ecoou como um trovão, anunciando o massacre que viria. Cada golpe era uma coreografia mortal. Um soldado caía, depois outro e mais outro. Escudos voavam, lanças se quebravam e a formação inimiga desmoronava sob a força sobrenatural de Sansão. Em questão de minutos, 1000 homens estavam no chão e os gritos de guerra viraram lamentos de puro medo. Isso não foi uma batalha, foi um milagre. O triunfo do sobrenatural sobre o natural. Uma prova inquestionável do poder de Deus agindo através de Sansão, desafiando todas as leis da física e da lógica. Esse episódio nos mostra a desproporção divina, um tema que se repete na Bíblia. Deus usa o que parece insignificante para alcançar vitórias gigantescas, como Davi e Golias, ou o pequeno exército de Gideão. Isso nos lembra que o poder vem de Deus, não de nós, e que Ele pode fazer o impossível. É uma mensagem de esperança para você que se sente oprimido por desafios que parecem intransponíveis. Essa desproporção divina vai fortalecer sua fé na capacidade de Deus de ir além de qualquer limite humano. E, ironicamente, contrasta com a autoconfiança que Sansão desenvolveria mais tarde. Depois daquela vitória épica em Leí, Sansão voltou para casa, ainda no auge da glória, mas com um certo orgulho e vigor que começavam a cegá-lo. Meses se passaram, e o destino o levou a um encontro que mudaria tudo. Uma mulher tão linda que sua beleza rivalizava com a força de Sansão. E o coração do nosso herói, antes focado em sua missão, virou um terreno fértil para o amor e para a vulnerabilidade. Esse contraste entre sua força física e sua fraqueza emocional seria sua ruína. Dalila, motivada por uma recompensa gigantesca oferecida pelos líderes filisteus, que estavam desesperados para neutralizar Sansão, e ela, movida pela ganância, começou uma caçada implacável para descobrir o segredo da força dele. Foi uma verdadeira guerra psicológica. Por 3 vezes, Dalila tentou arrancar a verdade de Sansão, e ele, por sua vez, dava respostas falsas, como se fosse um jogo. Primeira tentativa, ele disse que sua força estava em 7 cordas de arco frescas e úmidas. Dalila providenciou, tentou dominá-lo, mas Sansão as rompeu como se fossem um fio de cabelo. Segunda tentativa, ele declarou que a força estava em cordas novas, nunca usadas. Dalila as amarrou, mas ele as partiu sem dificuldade. Terceira tentativa, ele mentiu de novo, dizendo que perderia a força se suas 7 tranças fossem tecidas no tear. Dalila fez, e ele se libertou mais uma vez. Mas a insistência diária, a tortura emocional, a importunação incessante de Dalila foram minando Sansão. Exausto, revelou o verdadeiro segredo. Sua força vinha do cabelo, que nunca havia sido cortado por causa do seu voto nazireu. E naquele momento crucial, enquanto ele dormia no colo dela, Dalila chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Nesse instante, o poder de Sansão simplesmente se esvaiu. Não foi só uma perda física, foi espiritual.
o rompimento de sua consagração, a saída do Espírito do Senhor. A repetição dos encontros de Sansão com Dalila, mesmo com as tentativas claras dela de traí-lo, nos mostra um padrão perigoso, a erosão gradual dos limites espirituais. Cada mentira, cada brincadeira, corroía seu discernimento e seu compromisso, tornando-o cada vez mais vulnerável. A força física dele só se foi quando o cabelo foi cortado, mas a força espiritual já estava enfraquecida há muito tempo. A lição aqui é clara. A indulgência repetida em um relacionamento comprometedor o deixou cego para o perigo, tornando a traição final quase inevitável. Esta é uma história de alerta poderosa sobre os perigos sutis da tentação persistente e a importância de proteger seus segredos ou compromissos espirituais. Não é só o pecado final, mas a jornada de compromisso que leva à fraqueza espiritual. Traído e sem sua força sobrenatural, Sansão foi capturado pelos filisteus. O que se seguiu foi uma série de atos de crueldade e humilhação que não só visavam puni-lo, mas também quebrar seu espírito e zombar do seu Deus. Suas mãos foram acorrentadas e, num ato de vingança brutal e simbólica, seus olhos foram arrancados. A cegueira de Sansão não era apenas física, era um reflexo da perda de sua visão espiritual, da sua capacidade de discernir o perigo e de sua própria identidade como juiz, aquele que via e julgava para Deus. Depois de ser cegado, Sansão foi condenado a uma vida de trabalho pesado e degradante, girar o moinho na prisão. Essa era uma tarefa para animais ou para os escravos mais baixos, não só exaustiva, mas profundamente humilhante. O ambiente da prisão era um tormento constante, físico e psicológico. O som das correntes, o ranger das engrenagens do moinho e, acima de tudo, o riso cruel ecoando pelas paredes da prisão eram lembretes incessantes de sua captura e da zombaria daqueles que antes o temiam. Nesse abismo de desespero, arrependimento e abandono, Sansão experimentou a profundidade de sua queda. Mas mesmo na escuridão mais densa e na dor mais excruciante, a chama da fé de Sansão permaneceu acesa. A prisão e a cegueira serviram como um processo para sua maturidade. Despojado de seu poder físico, de sua visão e de seu orgulho, ele foi forçado a encarar seus erros e a se reconectar com a verdadeira fonte de sua força, Deus. Esse período de humilhação não foi só uma punição, mas um catalisador para seu despertar espiritual e arrependimento. A fraqueza e o sofrimento externos muitas vezes nos levam à reflexão interna e a uma nova dependência de Deus. Isso nos traz uma mensagem poderosa de esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando nos sentimos completamente quebrados, Deus pode usar essas circunstâncias para nos aproximar dele e nos preparar para um propósito final e redentor. O clímax da humilhação de Sansão e da celebração filisteia aconteceu durante um grande banquete em honra a Dagon, o deus principal deles. Milhares de filisteus se aglomeravam no templo, bêbados e confiantes na vitória sobre o herói que antes os aterrorizava. No centro do templo, Sansão foi levado para ser exibido, um espetáculo de zombaria, uma prova da suposta superioridade de Dagon sobre o Deus de Israel. Um homem cego e acorrentado, que antes era o terror dos inimigos, agora era um mero brinquedo nas mãos deles. Mas Sansão fez um pedido simples ao jovem que o guiava: me coloque entre as duas colunas principais do templo. Esse pedido, tão simples, escondia uma centelha de esperança. Enquanto ele girava o moinho na prisão, seus cabelos, o símbolo de seu voto nazireu e de sua consagração, começaram a crescer novamente. E com o crescimento dos cabelos, o poder de Deus que havia se afastado começou a retornar gradualmente. Num momento de profunda humildade e fé renovada, Sansão ergueu as mãos e sussurrou uma oração sincera ao Senhor. Ó Deus, lembra-te de mim, fortalece-me apenas mais uma vez. Não era uma oração de pura vingança, mas de arrependimento, desespero e uma dependência total de Deus para cumprir seu propósito final. Num esforço supremo, Sansão empurrou as colunas com toda a força que ainda lhe restava. As colunas se partiram, o teto desabou e o templo rugiu num estrondo que ecoou por todo o vale. Todos os presentes caíram sob os escombros. O herói, em seu último ato,
cumpriu seu destino, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. A morte de Sansão é um paradoxo redentor. Apesar de todas as suas falhas e do fim violento, seu último ato foi um sacrifício capacitado por Deus, que cumpriu o propósito para o qual ele nasceu, iniciar a libertação de Israel. Isso mostra que Deus pode usar até a nossa fragilidade e os momentos finais da nossa vida para cumprir sua vontade soberana. A oração dele por apenas mais uma vez significa um retorno à dependência de Deus, um verdadeiro arrependimento. O sofrimento anterior o levou à humildade, o que possibilitou sua oração e seu ato final e redentor. Isso nos traz uma mensagem profunda sobre graça, perdão e propósito, garantindo que mesmo vidas cheias de erros podem encontrar significado e redenção definitivos através do poder de Deus e de um ato final de fé. A jornada de Sansão é um testemunho vivo da complexidade humana e da soberania de Deus. Desde seu nascimento milagroso e sua consagração, passando por sua força sobrenatural, suas falhas, sua humilhação e, finalmente, sua redenção sacrificial, a história de Sansão é uma tapeçaria rica de ensinamentos. Apesar de todas as suas imperfeições, a vida dele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para iniciar a libertação de Israel. E agora, a pergunta que fica para você: como a história de Sansão te toca? Te convido a uma autoavaliação profunda. Pense nas suas próprias provações, como elas podem se transformar em fontes de doçura, assim como o mel que surgiu do leão morto. Onde você precisa proteger seu voto de consagração, identificando vulnerabilidades ou compromissos que podem estar minando sua força interior. A história de Sansão também te inspira a buscar a força de Deus, mesmo nas suas fraquezas mais profundas, e a identificar as dalilas da sua vida, aquelas distrações, vícios ou relacionamentos tóxicos que podem comprometer sua consagração pessoal. Queremos que essa jornada de fé e crescimento continue. Por isso, te convido a participar ativamente. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas e nos ajudar a construir uma comunidade que cresce na força de Deus. Se este vídeo foi edificante e tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda a mensagem de Sansão a alcançar e transformar ainda mais vidas. Compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas lições atemporais. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas futuras histórias inspiradoras e ative o sino para receber as notificações e se manter conectado a essa comunidade de fé. Que Deus fortaleça seu espírito, renove sua esperança e faça de você um verdadeiro nazireu de fé, vivendo com propósito, coragem e sabedoria. Até o próximo encontro.